Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso sistema de clínica médica. Só relembrando aqui na última aula o que nós fizemos. Nós fizemos o cadastro de especialidade dos médicos, tá? Eu estou aqui no registro 1 do primeiro médico. Posso acrescentar uma especialidade, né? Fica aqui a chave estrangeira do médico, a chave estrangeira da especialidade, a descrição, a data do cadastro e se ele está ativo ou não, tá? Pode ser que o médico tenha especialidade, mas não queira atender naquele momento na clínica, então a gente deixa ele desabilitado. Fica tudo salvo aqui. Quando eu fecho, volto para o formulário de cadastro de médicos. Eu estou no segundo médico. Só aparece os registros referentes àquele médico, tá bom? Voltei para o primeiro. Vou verificar as especialidades, ó, a oftalmologia está aqui e os registros de ativo e inativo estão aqui. Na aula de hoje nós vamos fazer a abertura de agenda dos médicos, que são quais horários estarão disponíveis para que possam ser abertas, ser marcadas consultas, tá? E o que vai ter nessa consulta? Vai ter a possibilidade do médico abrir, o médico ou qualquer funcionário da clínica, né? Abrir a agenda para mais de um dia, colocando o horário de início, o horário de término e prevendo uma pausa, que seria um almoço aí durante o dia, tá? Os horários têm a mesma duração, ou seja, de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos, e caso ele não queira atender em algum horário específico, ele desabilita o horário. São essas os nossos requisitos. A tabela de agenda, ela está dessa forma, tá? O ID da agenda, a chave estrangeira do médico, a data, a hora da agenda, a duração e se a consulta está liberada ou não. Essa aqui é a tabela que a gente vai ter que persistir. Essa tabela vai virar um subformulário no nosso formulário, tá bom? E então a gente vai começar criando aqui um formulário em branco. Vou colocar ele no modo design. Vou fechar aqui a lista de campos. A gente está adotando o padrão de deixar os formulários com 18,5 por 10 centímetros. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é puxar um componente combo box. Esse componente combo box ele vai me trazer alguns dados referente aos médicos. O que eu quero trazer? Eu quero trazer o ID médico, o nome do médico e o CRM. Podia fazer aqui pelo nosso auxiliar? Podia, mas eu não vou fazer dessa forma, tá? Eu vou usar uma consulta SQL para que vocês possam se acostumar, né, com outros tipos de formas, né, de outras maneiras de poder cadastrar, de poder popular os dados dos componentes, tá bom? Então eu vou trocar o nome dele aqui, porque depois ele vai ser útil para a gente desenvolver o nosso código em VBA. Eu vou colocar aqui CMB de combo box, médicos. Ok. Vamos ver se ele permaneceu. Beleza. Aqui eu vou só escrever a palavra médicos. Pronto. Agora eu vou no meu formulário, olha só que interessante. Toda vez que o formulário carregar, eu quero que ele carregue os dados dos médicos aqui. Então eu vou fazer uma consulta SQL, tá? Através do evento ao carregar, que é exatamente quando o formulário é aberto, né? Esse evento acontece quando eu clico lá para poder abrir o formulário. E o que eu quero? Eu quero primeiro definir uma variável do tipo string que vai armazenar nossa consulta SQL. E o nosso SQL vai ser o seguinte, vai ser um select. Não quero selecionar tudo, eu quero selecionar só o ID do médico, o nome do médico e o CRM do médico da tabela
Médicos. Não me lembro agora se é tabela médico ou tabela médicos. Isso daqui tem que estar em volta de... com aspas duplas, tá bom? Só deixa eu verificar aqui se o nome da tabela tá certo. Tabela médicos, beleza. Vamos ver ali no módulo design. ID médico, nome médico, CRM médico. Beleza, tá certinho. Vou voltar aqui para o Axis e agora eu vou chamar o meu componente CMD médicos ponto. Vou chamar um componente aqui, um método, né, desse componente chamado rowSource. O que ele é? Ele é um método que espera uma consulta SQL para popular o nosso combo box. Eu poderia também fazer uma consulta SQL, armazenar no objeto requiredSet ou adicionar manualmente, ou através de outro método, né, o item. Olha só, add item. Tá? Ele também espera uma consulta SQL diferente. Tá? Mas nesse caso aqui o rowSource ele é muito mais fácil de ser utilizado, né? E lembrando, né, o componente combo box ele trabalha com colunas. Então o ID do médico é a coluna 0, o nome do médico é a coluna 1 e o CRM é a coluna 2. Tá? Isso no código, tá bom? No código, porque quando eu vou para cá, abrir a agenda. Estou dando o nome do formulário, né? Porque esse código está acoplado ao meu formulário, beleza? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Eu mudei o nome do formulário, ele está aqui, beleza? E está aqui embaixo também, ó, abrir a agenda. Eu escrevi abrir, eu quero renomear esse formulário aqui para abrir. Não tem sentido só abrir, né? Vamos renomear. Abrir a agenda. Pronto. Beleza. Vamos ver se está dando certo. Ah, não está dando certo, pessoal. Olha só. Está trazendo só a primeira coluna, a coluna 0, que é a primeira coluna do nosso formulário, né? Do nosso combo box. Mas o que tem que fazer então? Se eu estou trazendo o equivalente a 3 colunas, você tem que ir na coluna de propriedades aqui, tem que acessar a aba. Está na aba todas aqui, se não me engano. Ó, número de colunas 3. Tá? Aqui tem uma coisa que merece que a gente comente, né? Porque quando eu falo de código em VBA, ele começa a contar a partir da coluna 0. A primeira coluna tem o índice de 0, a segunda coluna 1 e a terceira coluna 2. Quando eu trabalho na folha de propriedades aqui do Axis, ele me coloca como usuário do Axis. Então, ele fala para mim do jeito que ele fala com o usuário. Coluna 1 é o ID, é o CRM, é o ID do médico, coluna 2 é o nome, coluna 3 é o CRM, tá? Vamos fechar a folhinha de propriedades, botar ele para rodar, e aqui, ó, apareceram os 3 dados aqui, beleza? Uma coisa que eu vou fazer aqui também é acessar a propriedade aqui do formulário, desculpa pessoal, acessar a propriedade do formulário aqui, ó, e eu quero que ele seja um pop-up. Boa, tá aqui. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu quero que quando eu selecionar um médico aqui, o nome e o CRM dele apareçam aqui para mim. Então eu vou baixar dois componentes textbox. Já vou utilizar aquele nosso jeito macetoso, né? Nosso jeito padronizado de organizar os componentes. Eu vou aqui, ó, na opção empilhado, vou deixar eles empilhados e vou acertar aqui as colunas, né? Dividindo horizontalmente. Acho que esse daqui vai ser o nome. Vamos deixar como nome. Vou dar o nome para esse texto aqui de txt nome. Beleza? E aqui, ó, vamos fechar isso daqui. Eu vou quebrar esse... Não, na verdade eu vou criar mais uma coluna aqui. Inserir à direita. Beleza. E vou quebrar... Dividir horizontalmente. Boa.
Agora eu vou trazer esse campo para cá. Nossa, muito grande, né? Tirou toda a formatação. Vou dividir ele horizontalmente de novo. E vou dividir de novo horizontalmente. O tamanho que eu queria era 18,5, né? Vou excluir aqui essa coluna. Beleza. O tamanho que eu queria é 18,5. Por enquanto está sendo possível. Se não for possível, eu ver que está ficando muito apertado os componentes, eu vou aumentar o tamanho de todos os formulários. Aqui eu digito CRM. E esse daqui vai ser o meu TXT CRM. Propriedades, né? Aqui, ó. Na aba todas tem o nome do componente. TXT_CRM. Beleza, agora aqui, ó, eu vou acrescentar um evento no meu combo box. Qual é o evento? O evento após alterar. Sempre que eu sair desse componente, após alterar ele, eu quero que ele atualize o conteúdo dos text box nome e CRM. E para fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever o nome do meu componente. O ME, para quem não verificou ainda, o ME ele faz referência ao próprio formulário onde eu estou. E eu digito ME ponto, desse jeito, ó, e ele vai me mostrar os componentes que eu tenho aqui. TXT nome, que é igual a ME, meu próprio formulário, ponto. Qual é o componente que eu quero que está no meu formulário? O CMB médicos, ponto. Lembra da coluna? Column. Acho que é a coluna. Lembra que eu falei que começava no 0? O ID do médico é a coluna 0, logo a coluna nome é a primeira coluna. É a coluna número 1, que na verdade é a segunda coluna, né? O CRM, mesmo código, tá bom? Opa. Pronto. Column 2. Vou salvar. Volto para o Axis e testo o que está acontecendo aqui, ó. Vou selecionar o médico 2, ó. O nome e o CRM estão aqui, beleza? Médico 3, o nome e o CRM estão aqui. Médico 1, nome e CRM, beleza. Até agora tudo bem. E agora eu vou pegar, lembram desses campos aqui, ó, que estão na tabela agenda, ó? O ID, a data hora da agenda, a duração, se está liberado ou não. Como eu quero trazer todos os campos, não só alguns, então eu não preciso fazer igual eu fiz com o combo box aqui de médicos. Eu vou trazer um subformulário inteiro. Deixa eu ver se esse aqui é o componente. Não. Eu vou trazer um subformulário inteiro para a gente. Aqui. Pronto. Vou cancelar o construtor. Perdão, pessoal, eu preciso trazer os campos ainda, né? Vamos seguir de forma didática. Vou acrescentar mais uma linha aqui. Abaixo. Mais uma linha. E agora eu vou trazer mais... Deixa eu ver. Eu quero a data hora de início. A data hora de término. A duração. Deixa eu quebrar isso daqui. Acho que pode ser menor isso daqui, porque a gente não vai ter tanto espaço assim. Esse componente aqui tem que ser do mesmo tamanho, então vou dividir ele também igualzinho. Duração é menos, é um menor ainda, porque só vai ter um campo de... só vai ter a hora, né?
E aqui embaixo eu vou trazer mais duas caixas de texto, que é a caixa de texto para a hora início da pausa e a hora de término da pausa. Vamos dividir ele de novo aqui horizontalmente. Selecionar tudo aqui e eu quero organizar ele com o mais alto. Pronto. Acho que eu vou tirar os espaços dele também. Espaço... Tá, depois eu verifico isso daí. Aqui é data, hora, início. Aqui vai ser o txt início. Perceba que eu uso o método, né? dt, hora, início. Vou para o próximo aqui, ó. Data, hora, término. Vou mudar o nome dele aqui para txt underline dt, hora, término. Beleza. Vamos passar aqui para... Opa! Fecha isso daqui. Duração. Ótimo. txt duração. Beleza. Vamos aqui. Hora. Início. Pausa. txt. Hora. Início. Pausa. Hora. Término. Pausa. E de novo, txt, hora, término, pausa. Pronto. Nosso formulário está com esta cara aqui, ó. Beleza? O que eu preciso fazer aqui, um cuidado que eu preciso tomar e que eu não comentei ainda com vocês nas aulas anteriores. É a formatação destes campos aqui, ó, data, hora. Eu vou clicar em propriedades e eu vou vir aqui em formato e eu vou querer formatar eles para... Deixa eu abrir mais aqui. Data, hora. Data geral, tá? Para este campo aqui, duração, eu vou escolher o formato só de hora. Aqui. Hora normal, beleza? E a mesma coisa eu vou fazer para a hora início e hora de término. Eu estou travando esses controles assim porque é extremamente importante que o meu usuário não cometa erros na inserção dos dados. Porque senão a gente vai ter um monte de exceção estourando no software e o usuário não vai entender que é ele que está entrando com dados errados, tá bom? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos supor que eu vá digitar alguma coisa. Opa, não era bem assim que eu queria que ficasse. Vamos lá para o modo design. O que eu queria, na verdade, era colocar uma máscara personalizada para ele aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Onde que está aqui máscara de entrada? Aqui, ó, máscara de entrada. Eu vou selecionar uma máscara aqui
de data hora. Vou avançar. É esse o formato aqui que eu preciso. Vou experimentar aqui, ó. Eu quero que o usuário digite direto a data, porque é muito demorado ficar esperando ele colocar a hora, procurando naquela caixinha de seleção que apareceu do lado aqui. Eu vou tirar só aqui, ó. Quero que fique só hora e minuto. Vamos ver como é que ficou. 25/9 de 2025, 19h35. Beleza. É isso que eu quero. Aqui, como deseja armazenar os dados. Bom, ele não vai ficar armazenado, né? Mas vamos deixar desse jeito aqui. Concluir. Beleza. Esse aqui é o tipo de máscara que eu quero. Vamos colocar a mesma coisa aqui, ó, na hora de término. A duração, aqui, ó, a duração máscara de entrada vai ser só hora minuto. Será que ele já tem pronto aqui para mim? Tem. Legal, avança, ok. E aqui também, hora de início é hora minuto só. E hora de término, máscara de entrada. Vamos buscar aqui, ó. Avança, concluir. Vamos ver como é que ficou agora. Boa, é exatamente isso que eu queria. 25/9/2025, 14h30. Bom, vamos colocar assim, o médico vai atender dia 25 das 14h30 até dia 25/9/2025 até as 19 horas. Cada consulta... isso aqui aconteceu porque o campo precisa ficar maior, tá? Cada consulta tem que ter duração de 30 minutos. E ele quer uma pausa que comece às 12 horas e termina às 14 horas. É desse jeito assim. Vamos para o modo intermediário aqui, ó, para a gente poder ajustar o tamanho só desse campo aqui um pouquinho. Vamos ver se dá certo já. Tá grande ainda. Deixa para o modo design. Deixar vocês do mesmo tamanho, né? No mais largo. Pronto. Deve bastar. Não deu. Aqui ele está guardando hora, minuto e segundo. Vamos voltar para cá. Clica nesse menino aqui. Propriedades. Máscara de entrada. Vamos editar essa máscara dele. Avança. Tem que tirar esses 2 dígitos aqui, ó, do segundo. Com os símbolos. Concluir. Beleza. Vamos ver como é que ficou agora. Ué. Ficou estranho. Será que eu saí sem salvar? Tá certo, o menino aqui. Deixa eu ver, estou comparando com o outro campo para ver se a gente deixou de fazer alguma coisa, né? Não, a princípio tudo certo. Na verdade, pessoal, ele estava só precisando salvar aqui o vídeo, né? Perdão, precisava salvar o campo só. Eu apertei salvar e a hora que a gente volta para cá ele está tranquilo, né? Bom, agora a gente vai colocar o nosso subformulário aqui e um botão para poder disparar a ação de carregar os registros na agenda. Vou colocar o botão aqui fora.
Cancelo o ajudante, o auxiliar, né? Aqui eu vou escrever criar agenda, mas eu quero, na verdade, que ele tenha só uma imagem aqui, ó, a imagem de um